Procon de São Paulo e Universidade Zumbi dos Palmares firmam parceria para combater o racismo nas relações de consumo. Exposição Isto é Mackenzie traz a história dos 150 anos da universidade. Hoje é o Dia Internacional do Homem. Quais os valores que devem fazer parte da vida e dos relacionamentos masculinos? Vamos conhecer o Hospital Dr. Gordon, em Rio Verde, Goiás, que atende missionários e pacientes da região. Fique com a gente. A partir de agora tem Notícias do Bem. Olá, tudo bem? Hoje é sexta-feira, pois é, dia 19 de novembro, está começando o nosso Notícias do Bem pela sua IPP-TV. Até pelas próximas 2 horas a gente vai ter muita informação para você aqui, todos esses destaques que você acabou de conferir e muito mais. Hoje a gente vai ter a nossa coluna de cinema, hoje a gente vai falar também a respeito do Dia da Consciência Negra, vamos falar muito a respeito do Dia da Consciência Negra. Enfim, temos muitos assuntos importantes que fazem parte do nosso dia a dia e precisam fazer parte da nossa pauta aqui do nosso Notícias do Bem, além, é claro, das notícias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e as informações dos campos da Junta Missionária de Pinheiros. Enfim, um programa repleto de informações para você, né, Tainá? Sextou. Sextou, em grande estilo. Em grande estilo aqui na IPP-TV, né? Que aniversário da Nicole. Exatamente. Nós conseguimos, nesses últimos minutinhos, cantar um parabéns bem animado para nossa colega aqui de trabalho e que minutos antes também ganhou parabéns ao vivo aí no Manhã IPP, juntamente com Lídia Dick. Eu acho que você que está acompanhando a nossa programação pôde aí no celular também, né, parabenizá-la, mesmo que de forma remota, né? Conseguiu participar desse momento. Mas agora eu convido você a estar aqui com a gente. Não sai não, hein? Nós mudamos a programação aqui, mas continue aqui com a gente. Fique com a gente com Notícias do Bem. Participe para você ficar aí bem informado aí para começar o final de semana com muito conteúdo para compartilhar aí com seus familiares e amigos aí na sua roda de conversa. É bom final de semana você estar cheio de conteúdo, claro, né? Tem assunto para puxar na roda. E ó, não fica com a cara enfiada no celular. Exatamente. Eu convido você a participar de diversas formas. Uma é interagindo pelo chat, mandando sua mensagem, deixando o seu recado, o seu alô, de onde você está nos assistindo. Participe enviando perguntas durante as nossas entrevistas, deixando o seu comentário. Participe também curtindo o nosso vídeo. Você pode deixar um likezinho ali no final, né, dando um joinha. É só clicar no botãozinho do joinha, a mãozinha, que o Quirino não faz o joinha há muito tempo. É porque virou meme. Ai, virou meme mesmo, eu tô esperto aqui com esse negócio já. Esse meme é um perigo, essas figurinhas. E, claro, você também pode participar se inscrevendo em nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, né? E ativando o sininho. E, claro, tem uma outra forma, que é compartilhar também o vídeo para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo. Compartilhe com seus amigos, familiares, colegas de trabalho. Sempre tem uma entrevista, tem uma matéria que na hora você lembra de alguém, fala, olha, fulano, esse assunto eu conversei com ciclano, ou meu irmão precisa saber disso. Compartilhe com ele no exato momento que com certeza você vai estar ajudando com o conteúdo, ficar bem mais informado. Com toda Bem, certeza. acho que esses eram os recados. Falando em informação, vamos de notícia. Vamos começar o Notícias do Bem. O Mackenzie completou 150 anos, né? E parte dessa história está na exposição Isto é Mackenzie. Verdade. O Notícias do Bem foi conhecer de perto essa mostra que permanece até março de 2022. A exposição marca os 150 anos do Instituto Presbiteriano Mackenzie, com objetos exclusivos do acervo do Centro Histórico e Cultural da instituição. A mostra é dividida em 4 blocos. O primeiro retrata a implantação, quando o casal norte-americano Chamberlain e o reverendo George e a esposa, a pedagoga Mary Ann, instalou-se em São Paulo em 1870, com o objetivo de cuidar da igreja presbiteriana já existente e fundar uma escola que aceitasse a todos. A exposição ela está concebida e construída a partir da nossa história documental e do desenvolvimento dessa história. Ela nasce, então, ela tem um início
com o relato, a narrativa sobre os primeiros anos daquilo que era a escolinha da professora Mary Ann, depois a escola protestante, na sequência a escola americana, hoje o Colégio Presbiteriano Mackenzie, São Paulo. Nessa evolução, tanto nos painéis que estão expostos com textos, quanto no mobiliário, no desenvolvimento tridimensional da exposição, nós apresentamos fotos, mobiliários, itens de acervos, um acervo institucional que nós preservamos, guardamos e agora parte dele, é um acervo de mais de 400 mil itens, parte dele, uma pequena fração, está aí apresentada nessa exposição. A segunda parte da exposição mostra o período de consolidação, que foi de 1921 a 1961. Um dos destaques é a reprodução idêntica das primeiras carteiras. Naquela época, o Mackenzie foi inovador e reuniu meninos e meninas na mesma sala, não fazendo distinção de sexo, credo, raça ou etnia. Os outros blocos apresentam a nacionalização da instituição de 1962 a 1969 e a expansão de 1997 até os dias atuais. Basta vir ao campus Higienópolis, né, do Mackenzie, por qualquer uma de nossas portarias, seja pela Itambé, seja pela Maria Antônia, pela Consolação ou pela Piauí. Basta chegar em qualquer uma das portarias e dizer que vai visitar o Centro Histórico Cultural Mackenzie. Se a pessoa não for do Mackenzie, não for um aluno, não for um professor, um funcionário, vai ser cadastrada ali na portaria, naturalmente, não há nenhum custo para isso, é só o registro de entrada, vai entrar e além de ter contato com o nosso belíssimo campus, basta vir caminhando até o prédio número 1, que é onde fica o Centro Histórico Cultural Mackenzie, e a exposição ela está organizada nas salas do térreo do prédio e uma sala no primeiro andar. Então, são assim que ela está disposta. É só chegar aqui, dizer que quer visitar a exposição, entrar, chegar, visitar e conhecer um pouco mais da nossa história. Muito bem, com certeza vale a pena, né? Você que é mackenzista, foi mackenzista ou quer conhecer mais a respeito da Universidade Mackenzie, a entrada é gratuita e você pode obter mais informações pelo site do Centro Histórico e Cultural do Mackenzie. O site é o www.mackenzie.br, está aí na sua tela, www.mackenzie.br. Você, além de ter mais informações, né, através do site, você também consegue marcar a sua visita nessa exposição. Exatamente. Quero compartilhar algumas mensagens Vamos aqui, lá, querido. o pessoal já está interagindo. Sim, o Ricardo Raios mandou um abraço para nós dois, né? Para a dupla aqui, Roberto Quirino e Tainá. E nós temos mensagem da Maria Martins, que lindo, bom dia. A Maria Gloriette também, bom dia, Tainá e Roberto. Bom dia. Ela colocou aqui a Maria Martins, ela é de Nova Friburgo, né, Rio de Janeiro, da Igreja Presbiteriana Central. E o Roberto Félix, ele falou, quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, Jesus Cristo, e parabéns para Nicole, que Deus abençoe. Amém. E ele fala diretamente de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Olha, que bom ter vocês aqui. E essa mensagem eu vou printar para compartilhar com Nicole. Não é? É, eu já vou mandar os parabéns para ela, viu, Roberto? Robson. Isso mesmo. Aqui agora, gente, por conta das datas como o Dia das Crianças, Black Friday, Natal, a geração de vagas de trabalho temporário deve crescer 20% neste último trimestre do ano em relação ao mesmo período de 2020. A previsão da Associação Brasileira do Trabalho Temporário, Pois né? é, a entidade aponta que até dezembro devem ser criadas cerca de 565 mil vagas temporárias, 60% dessas vagas na indústria. O setor de serviços vem em seguida, com 25%, o comércio deve ser responsável por 15% do total, mas existe a expectativa de que a partir da semana que vem o comércio possa aumentar esse índice de contratações por conta da retomada segura.
Notícias do Bem de hoje, a gente vai falar sobre esse tema com a especialista em recursos humanos, Carol Casimiro. Você pode participar com a gente, deixando a sua pergunta ou fazendo o seu comentário aqui no chat do nosso canal. A gente conta então com a sua participação. A gente vai falar não só a respeito dessa questão econômica, mas também dicas, né, para você que quer, de repente, conseguir um emprego temporário nesse fim de ano. A Carol é especialista em recursos humanos, vai trazer umas dicas importantes para a gente aqui. Uhum. Nossa, essas dicas são preciosas, né? A gente sempre quer alguém do lado para trocar uma ideia, então esse é o momento de você participar, já mandar a sua pergunta. Você que está aí querendo uma oportunidade, esse é o momento de tirar todas as suas dúvidas logo mais, hein? Olha só, Rio Verde, no centro-oeste brasileiro, é sede do Hospital Presbiteriano Dr. Gordon, que atende missionários e a população da região. Hoje são 138 leitos de internação. O repórter Matheus Santos foi até Rio Verde para mostrar a história e o trabalho desenvolvido naquela unidade. Acompanhe um trechinho da nossa reportagem especial de hoje. A história do Hospital Presbiteriano Dr. Gordon começa na década de 30, quando o jovem casal de missionários norte-americanos, Donald e Helena Gordon, foi enviado pela Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos para a Missão Brasil Central. Mal sabiam que seriam precursores de um grande trabalho com a plantação de igrejas e do próprio hospital, na cidade de Rio Verde, interior de Goiás. Esse trabalho aqui começou em 1937, com a vinda do Dr. Gordon e a sua família. E eles chegaram no Brasil em 1929. Ele fez, depois de ter terminado o curso em Harvard, na universidade lá, ele veio, terminando medicina, ele veio para o Brasil. Mas ele teve que ir para a Universidade da Bahia para fazer a revalidação do diploma dele, né? E para poder clinicar no Brasil. Ele fez isso de 29 até 1936, ele veio para Rio Verde. E o hospital é organizado em 1º de setembro de 1937. Então, quando ele chegou em Rio Verde tinha 5 mil habitantes. Mas ele escolheu a cidade de Rio Verde porque era onde os missionários estavam vindo, né? Um legado muito importante, né? Muito importante. O Dr. Gordon ele veio com a missão de trazer medicina, né, para uma região que não tinha, na época, foi o primeiro hospital aqui do Sudoeste, não tinha hospital aqui, então ele veio com a missão de trazer saúde, ciência, e ele veio também com a missão de trazer o evangelho. Tanto que a primeira igreja presbiteriana de Rio Verde foi fruto do trabalho dele junto com os missionários, né? Muita gente foi beneficiada pelo trabalho do casal. Dr. Gordon, como médico e missionário, sempre cuidou dos dois lados da saúde, a física e a espiritual. Em relatório apresentado a uma das igrejas norte-americanas, o conselho resolveu enviar uma grande oferta para a construção de todo o complexo hospitalar. Muito bem, daqui a pouco então essa reportagem completa, você vai conhecer a história e o trabalho desenvolvido lá em Rio Verde, Goiás. Muito bom. Você mesmo está aí nos assistindo. Você sabia que hoje é o Dia Internacional do Homem? Você sabia, né, querido? Sabia. Tinha que saber, né? Ai, fala que não. Mas se não fosse assim, mas se não fosse pela pauta, eu não sabia, porque é uma data que não é muito falada, não. A gente fala muito do Dia Internacional da Mulher, 8 de março, mas se fala muito pouco em relação a esse Dia Internacional do Homem, Verdade. não é? E um dos objetivos principais desta data é chamar a atenção para os cuidados com a saúde masculina. Pois é, mas além disso, a comemoração também valoriza a importância da paternidade e dos modelos paternos ou os modelos masculinos. Mas quem está com a gente ao vivo no Notícias do Bem para falar sobre essa data e também falar sobre masculinidade bíblica é o novo presidente da União Presbiteriana de Homens aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, Renato Botuem. Renato, seja muito bem-vindo ao nosso Notícias do Bem mais uma vez e parabéns pela eleição aí, né? Novo presidente da nossa UPH aqui da Igreja de Pinheiros, vai comandar o nosso Ministério de Homens. Bom dia, querido. Bom dia, Tainá. É uma satisfação, né? É uma alegria estar presente de novo aqui no Notícias do Bem. Eu também, conforme você falou, eu nem sabia que existia o Dia Internacional do Homem, né? O que eu sei é que também o que tem é o Dia Internacional da Mulher. E, na verdade, o Dia da Mulher são todos os dias. E fico contente que nós, nessa data, dia 19 de novembro, que também é o Dia da Bandeira, né?
nós temos aí o privilégio de ser o Dia dos Homens. E também fico muito contente por essa questão aí de, nessa eleição que nós tivemos aqui, ter recebido essa incumbência, essa missão, né, de tentar ajudar os homens a se unirem, se integrarem, né, e ter uma postura cristã, né, segundo, de fato, ser um homem conforme o coração de Deus, né? Exato. Agora, Renato, essa é uma questão muito importante porque, assim, a gente tem visto ao longo do tempo uma dificuldade, talvez até por conta de influências da sociedade, enfim, influências da sociedade moderna, a gente tem visto uma dificuldade dos homens se colocarem verdadeiramente como homens, mas de acordo com a masculinidade que a Bíblia nos ensina, né? Porque tem uma diferença muito grande entre ser homem e ser um homem segundo o coração de Deus. Sim, com certeza, né? Então, o que acontece é que você tem hoje, né, eu creio que já há muito tempo, ou desde sempre, né, essa questão de que o homem não chora nunca, o homem é super-homem, ele não pode demonstrar sentimentos, fraquezas, né? E, na verdade, o que acontece é que o homem se esconde por trás desse muro, dessa máscara, né, e acaba se desvirtuando e não sendo, ou não exercendo o papel que Deus estabeleceu, né? E, na verdade, muita gente se engana, pensa que o homem de Deus é uma pessoa frágil, que ela não se posiciona. Não, muito pelo contrário, né? A Bíblia nos instrui a sermos homens que fica à frente do seu lar, né, que assume seus compromissos, as suas responsabilidades e faz tudo com excelência, dando o melhor de si. Né? O homem de Deus, ele não fala de, a Bíblia não fala de você ser o perfeito, nada disso. Nós somos muito falhos, erramos e pecamos todos os dias, mas nós procuramos, né, seguir, como Paulo, né, falava o seguinte: sede meus imitadores. E se nós imitarmos Paulo, imitarmos a Cristo, realmente com certeza seremos profissionais melhores, maridos melhores, cidadãos melhores. Uhum. Renato, analisando, né, todas as influências, ainda partindo desse ponto de vista, né, e falando assim, na Bíblia nós temos bons exemplos a quem devemos seguir e lá temos boas orientações de como seguir, né, passo a passo de como fazer isso, de como pôr em prática, né? Mas partindo no nosso dia a dia, quais são os desafios da gente colocar isso em prática, levando em consideração, né, neste mundo que nós vivemos? Você colocou uma pergunta muito interessante, Tainá, porque o que nós não podemos fazer é sermos crentes dentro da igreja, ok? Praticantes da palavra no domingo dentro da igreja, né? O Uhum. grande desafio realmente é você colocar em prática, né, aquilo que nós somos ministrados a cada semana no dia a dia, porque se nós não fizermos isso, de fato colocarmos em prática, sermos praticantes da palavra, o mundo não vai mudar, né? O Brasil tem hoje aí por volta de 30% de evangélicos e era para o Brasil ter uma posição muito, muito melhor, porque uma nação, né, cujo Deus é o Senhor faz toda a diferença do mundo. Nós tivemos aí recentemente, há poucas semanas atrás, nós tivemos o CAL, com o pastor que veio lá da igreja Sarangue, né, Uhum. esse pessoal todo ali, e você vê o que a palavra de Deus fez de diferença numa nação como a Coreia do Sul. Então, eu creio que essa situação, esse posicionamento, né, do homem faz diferença. E como é que nós podemos fazer isso? Bom, Uhum. primeiro é decidindo, é posicionamento. Então, causa um certo estranhamento, um certo receio, mas a Bíblia fala 365 vezes, né, não temas, eu sou contigo, né? Então, o que acontece é o seguinte: muitas vezes falta ousadia, né? Então, você ser cristão, você ser amoroso, você ser doce, né, no seu agir, não significa que você não tenha ousadia e não seja impetuoso na hora de se posicionar, né? Uma coisa que eu percebo muitas vezes no crente, por exemplo, no trabalho no qual nós passamos a maior parte do nosso dia, o homem muitas vezes o crente é um agente secreto. O camarada está na igreja lá há 10, 20, 30 anos e ninguém sabe que ele é cristão, né? Então é com receio que as pessoas ficam. Então, primeira coisa é se posicionar, mas também não ir de um extremo para outro, de agente secreto para uma pessoa extremamente dura, rígida,
Legalista, como né? legalista, Uhum. entendeu? Porque a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então nós devemos posicionar sim em doses homeopáticas, alguns, né, Quirino e Tainá, né, no mercado de trabalho que nós percebemos, assim, olha, eu quero sair dessa empresa porque essa empresa tem problema. Não, mas e a empresa anterior que você estava? Também tinha. E na anterior, sempre vai ter, não tem jeito. No mundo tereis aflições. Então, o que acontece? À medida que nós marcamos posições e que nós, através dos nossos atos, do nosso testemunho, né, do nosso agir, é que nós conquistamos, conseguimos provar que é possível. E o que acontece é que, queira ou não, Deus é soberano, né? E no final das contas, as coisas acabam dando certo. Ainda que soframos retaliações, pichações, motivo de riso, mas faz toda a diferença do mundo. Se você me permitir, eu queria falar rapidinho Uhum. numa pessoa que se tornou minha amiga, coincidentemente da área de mídia, de comunicação, Uhum. tá? Ele era diretor de uma rádio, né? O que acontece é o seguinte, que quando ele chegou no estúdio da rádio, ele estava, eu estava conversando com um locutor que estava com um problema no casamento. E eu falei de Jesus Cristo, falei da palavra, falei para esse locutor. O diretor da rádio, ele torceu a cara assim, não gostou muito, mas ficou na porta, nem entrou na sala, mas ficou ouvindo, né? E eu falei, não, eu vou ser firme, eu preciso ser firme e vou falar. Eu Uhum. tenho que falar o que Deus fez na minha vida, né? Em termos de restauração de casamento, ok, bacana. Roberto, é o seguinte, por volta de um ano, tá, num evento, né, de tênis de mesa, meu filho caçula joga tênis de mesa frequentemente, o filho do diretor da rádio também, nem Uhum. esperava encontrá-lo lá. Ele estava lá e falou, Renato, eu queria conversar com você. Eu queria conversar com você. Falei, o que foi? O nome dele é Celso, né? Eu falei, pois não, Celso, o que foi? Não, é o seguinte, olha, eu ouvi, né? Lembra que uma vez eu cheguei na rádio, você estava conversando com um locutor ali, assim, assim, assado, de casamento? Falou, pois é, eu estou passando pela mesma situação. Pela mesma situação. E eu estou desesperado. Eu nunca esqueci o que você falou. Meu casamento está acabado, a minha família está destroçada. O que eu faço? Hum. Então eu falo, a palavra nunca volta vazia. A palavra nunca volta vazia. Então, ainda que o terreno às vezes seja infértil, tenha areia, etc., num primeiro momento as pessoas podem dar risada de você. Mas à medida que as pessoas vão convivendo e vão te conhecendo, quando a pessoa tiver que falar de alguma coisa séria, alguma coisa importante, relevante da vida, com certeza as pessoas vão te procurar. E isso que você começa a fazer diferença. É isso, Tainá. Espero ter É. respondido a sua pergunta aí. Não, com certeza. Muito. E aí, quando a gente pensa em tudo isso que você falou, a gente pensa numa questão que é o choque que existe hoje entre a sociedade moderna, os valores da sociedade moderna e a importância dos homens serem modelos de paternidade e serem modelos masculinos nessa sociedade, dentro da sua família, de acordo com o que a Bíblia nos diz. Quer dizer, esse é um desafio muito complicado, porque assim, você precisa vencer não só os seus problemas, enfim, você tem não só que se resolver para isso, mas você precisa enfrentar um sistema que hoje é contrário a esses modelos de paternidade, principalmente, né, Renato? Com certeza, não tenha dúvida. Então, são os padrões que muitas vezes a sociedade, a mídia e os costumes nos colocam, né? Então, e às vezes vem de família também, né? Porque às vezes você tem um modelo de família mais machista, mais, digamos, totalitário, se bem que hoje em dia as mulheres estão tomando muito espaço e também não é o adequado, né? Porque cada um tem o seu papel dentro do lar, né? E um reino dividido não se sustenta, né? Não subsiste. Então, aquilo que nós ouvimos no dia a dia, muitas vezes faz muita diferença. E é assim, gente, eu preciso confessar que isso aconteceu dentro do meu lar, como eu falei agora há pouco. Eu achava que estava fazendo as coisas certas. Eu fui educado para, desde criancinha, para ser o provedor do lar, então eu virei workaholic, né? E não percebia, não enxergava, né? Não sei se é porque eu sou japonês, se eu tenho o olho um pouquinho mais fechado, né? Mas demorava para enxergar, eu não entendia o que minha esposa reclamava, né? Muitas vezes não estava presente, né? E quando eu
dei conta, abri os olhos, demorou para abrir os olhos, né? Eu vi que eu estava sem, a minha mulher tinha saído de casa, eu estava sem meus filhos à minha volta, né? E pela dor e por acidente eu fui parar na igreja, onde eu não queria, né? Eu não queria de jeito nenhum. Então eu percebo que é assim, o quanto a gente erra, tá? Mesmo tentando fazer as coisas certas. No caso, eu falava o seguinte, eu falava para minha esposa, né? Falava assim, olha, você está reclamando, mas eu não estou na bagunça, eu não estou fazendo farra, né? Uhum. Eu estou trabalhando, estou querendo melhor, dar melhor para você, para os nossos filhos, coisas que eu não tive e nem minha mãe nunca teve, meu pai nunca pôde dar, né? Tudo isso é legal, é bacana, mas é o que eu falei agora há pouco, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Uhum. E aí, chegando na igreja, né, eu falei, meu Deus do céu, meu Deus. Uma outra questão muito importante. No mundo, né, todo mundo fala, Renato, que legal, cara, agora você está livre, você pega, vamos pegar seu carro aí, né, eu tinha um carro importado lá e tal, pessoal, não, vamos encher de mulher, vamos fazer farra, vamos fazer bagunça. Aí, o que acontece? Eu já estava indo na igreja e os irmãos da igreja, pessoas que eu nunca tinha visto na vida, falavam, Renato, é o seguinte, ó, eu estou orando por você. Deus vai te dar vitória. Deus vai restaurar a sua vida, a sua família, seu casamento. Eu falei, olha, esse povo cristão, esses crentes são meio doidos, mas eu estou preferindo ficar por aqui. Então, o que acontece é que a palavra foi entrando no coração, né? As escamas foram caindo e eu vi o quanto eu tinha errado, o quanto eu tinha falhado. Então, o quase certo, né? Quando você vai diante das escrituras, você fala o seguinte, ó, você tá no caminho certo, mas é paralelo, você rolar atrás algumas coisinhas que você tá, é igual quando você tá pegando, você tá aí andando lá, no trânsito, e de repente você pega e fala, o seguinte, ó, tem uma paralela aqui que eu vou tentar sair, e eu acho que eu vou me livrar do trânsito, e às vezes essa paralela aqui te leva para um lugar completamente distante, entendeu? Uhum. E você não volta mais para essa via, para essa rodovia que você estava antes, né? E é o que aconteceu comigo. Então, eu creio que ao longo da caminhada com Cristo, nós podemos nos aperfeiçoar cada dia com a Com palavra do certeza. Senhor, que não muda, é a mesma ontem, hoje e eternamente. Verdade. Renato, para a gente fechar, queria que você falasse um pouco, então, a respeito dos planos, né, da nossa UPH para o ano que vem, você assumindo aí a presidência, a gente sabe que a UPH já faz uma série de atividades, já faz o MENAP, já faz o Café dos Homens, enfim, mas o que tem planejado aí para a UPH para o ano que vem, rapidamente aqui, para a gente também não deixar de falar desse assunto, né? E, claro, já deixo um convite para quem está nos assistindo, que ainda não conhece a UPH, que comece vindo A conhecer, né? Já participar, né, a participar. União Presbiteriana de Homens, UPH. Exatamente. Obrigado, querido. Obrigado por essa oportunidade, que é muito importante. Então, o que acontece é o seguinte, que inclusive o nosso querido Quirino, Roberto Quirino, já foi preletor, né? Se não me engano, foi em setembro, né? Falou sobre a importância da comunicação na vida do homem. Muitas vezes o homem se fecha, não se abre, não fala. E, de maneira geral, o que acontece é o seguinte: existe uma diferença muito grande entre o posicionamento, a postura das mulheres e a postura dos homens, né? A mulher normalmente já é mais comunicativa, ela se reúne mais, basta ter ali por exemplo, uma reunião ali de bijuterias, né, de cosméticos, nossa, Hum, aquilo ali na verdade, o cosmético e a bijuteria é só um pano de fundo, porque o que está de fato na essência das coisas é as mulheres se reunirem, muitas vezes se abrirem, compartilharem dificuldades. E olha, tem um rapaz feio aí aparecendo agora, nas mas duas vamos lá, telas, né? nas duas telas, né? Olha, agora tem um Agora rapaz equilibrou, bonito, ainda bem que agora equilibrou, compensou. agora Isso, equilibrou. agora tá bonita, agora tá bacana, né? Então, o que acontece é o seguinte, o homem se isola. Normalmente ele é mais quieto. Quando surgem problemas, se isola ainda mais. Então, os propósitos, né, da UPH que nós, sob a direção de Deus, nós queremos para 2022, primeiro, fazer mais eventos, né? Que os homens participem, então não são cultos, né, são reuniões e palestras na aplicação prática na vida do homem. Inclusive no próximo, não esse sábado, no outro sábado, vai ser o último Café dos Homens do ano. Tá? O tema é prevenção contra fraudes bancárias, fraudes digitais. Né? Então, são coisas que nós sofremos no dia a dia, então falando de carreira, network,
problemas com filhos, problemas com drogas, com bebida, com crise existencial, nós abordamos todo tipo de assunto e, dentro do possível, em 2022, queremos aí, dentro do possível, né, atrair a maior quantidade possível de preletores que são referência ou sumidade, né, na área de atuação. Nós já tivemos o Emerson Fittipaldi como preletor, foi uma grande honra e lotou a igreja. A ideia é justamente essa. Outra questão importante é fazer coisas que o homem gosta de fazer, né? Então, eu falo, não é um culto, tá? Tem um objetivo evangelístico, né? Então nós pretendemos jogar bola, né? Atividade física, né? Que mais? Caminhada, inclusive já tem caminhada que nós já no calendário que nós pretendemos colocar aqui no calendário 2022, né? Jogar vôlei, já tem uma série de coisas que nós estamos já preparando, tá? E é muito bacana. A comunicação é muito importante para isso, né? E de maneira geral é isso, né? E também poder termos mais pessoas, né, participando como membro ativo da UPH para trabalhar na obra, que é muito bom, é muito legal, muito bacana. Tem um pessoal muito gente fina, são homens de Deus, graças a Deus, assim, é um pessoal muito integrado, né, que trabalhamos na obra e é uma grande alegria. Então, e também através do crescimento do número de membros da UPH, poder contribuir com as outras sociedades. Tem muita coisa para fazer, né? Então, questão aí de distribuição de cesta básica. Então, seguindo tudo aquilo que o nosso presbítero, o nosso pastor Arival, ele coloca como diretriz, nós vamos seguir aí, né? Questão de evangelismo, questão de discipulado, de adoração e tudo mais. Tá certo. Renato Botuem, novo presidente da UPH, União Presbiteriana de Homens, aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, participando com a gente aqui no nosso Notícias do Bem, falando nesse Dia Internacional do Homem. Renato, obrigado mais uma vez pela sua participação. Você sabe, né, o Notícias do Bem está sempre aqui à disposição da UPH para a gente falar a respeito de toda essa programação aí do ano que vem. Bacana, Roberto, agradeço, Tainá, muito obrigado. E só lembrando, homens e mulheres também, não é restrito aos homens, não, tá? Não é o Clube do Bolinha, não. As mulheres também Mas estão também convidadas podem participar, do Café dos Homens. No caso, vai ser dia 27 de novembro agora. A partir das 8h30 da manhã vai ter um cafezinho gostoso, né? Tainá está convidada, Roberto está convidado, ok? Venha no Café dos Homens, ok? Ok, Um abraço, fique com Deus combinado. aí. Tudo de bom. Obrigado, Renato. Obrigado. Bom fim de semana. Amém. Obrigada. Obrigado igualmente. Com Deus. Até mais. Amém. Ó, temos mensagens. Vamos lá? Vamos lá. A Delva falou que ela não sabia que hoje é o Dia Internacional do Homem. Ela sabia que hoje é o dia da nossa bandeira. É verdade, hoje é dia da bandeira. Exatamente. E vários aplausos para o nosso convidado de hoje. E tem também uma outra mensagem muito legal da Mira Nunes, que ela colocou: hoje é o Dia Internacional do Homem e também o aniversário dela. Olha, Parabéns, parabéns. Mira, pelo seu aniversário, né? Que Deus te abençoe grandemente nessa data tão especial. E o Cristiano colocou: glória a Deus, ótimas dicas. E também são muitos que estão, né, dispostos a pegar na sua mão e conduzi-lo para o fluxo que entra por uma porta larga. É Temos que verdade. ser prudentes e estar atentos. Isso é referente ao testemunho que o Renato compartilhou com a gente da vida dele quando ainda não conhecia Cristo, né, quando ele estava vindo para a igreja e conhecer. E a Penina assistindo pela primeira vez aqui, diretamente de Sete Lagoas, Minas Gerais. Seja muito bem-vinda. Volte sempre, a casa é sua. E já que ela é de Sete Lagoas, temos gente de Uruará, nós temos de vários Gente do Brasil cantinhos aqui do todo. Brasil todo. Então agora vamos ficar por dentro aí de como fica o tempo no Brasil para este sábado. Sábado com previsão de chuva na maior parte do Brasil. No sudeste, temperaturas em declínio. São Paulo vai ter céu nublado com possibilidade de garoa o dia todo. À noite, as nuvens diminuem devagar, mínima de 15 e máxima de 20 graus. Em Vila Velha, no Espírito Santo, previsão de tempo chuvoso durante o dia e a noite. As temperaturas variam entre 21 e 25 graus. No sul do país, em Brusque, Santa Catarina, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens, mínima de 16 e máxima de 25 graus. Rio Verde, interior de Goiás, vai ter um sábado com sol e muitas nuvens durante o dia. Períodos de céu nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 19 e máxima de 27 graus.
Região Nordeste, São Luís, capital do Maranhão. Vai ter sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme. As temperaturas variam entre 26 e 31 graus. E em Santana, no Amapá, sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 24 e máxima de 33 graus. Muito bem, tempo passado a limpo, bom fim de semana para você e aproveite, né? Elide a dica, eu tenho um recado muito especial para a gente a partir de agora. Você já parou para pensar que a sua contabilidade precisa atender ao padrão de Deus e também dos homens? É por isso que a Contábil Ribeiro está há mais de 35 anos servindo a Igreja Brasileira e missionários ao redor do mundo. Faça a contabilidade da sua igreja com a Contábil Ribeiro. Igrejas de todo o Brasil podem ter essa consultoria. Saiba mais acessando www.contabilribeiro.com.br. Contábil Ribeiro, contabilidade especializada para igrejas. Muito bom. Agora é hora de viajar pelo Brasil com a coluna Pelos Campos JMP. Hoje, o reverendo Mariano Alves Júnior vai mostrar para a gente a parceria entre a Junta Missionária de Pinheiros e a Junta Missionária de Itapeva, aqui no interior de São Paulo, além do anúncio da chegada do Instituto Bíblico de Itapeva. Com a importância de termos uma parceria, a Junta de Missões de Itapeva com a Junta de Missões de Pinheiros, é fundamental para a nossa Junta de Itapeva, que a gente imita aquilo que é bom, aquilo que é bíblico. Então a Junta de Missões de Pinheiros, que está muito à frente da nossa junta, ela tem sido uma inspiração para nós. A gente olha para o trabalho que é desenvolvido ali e nós, dentro das nossas limitações, também procuramos fazer esse trabalho. Então, para nós tem sido extremamente importante esse vínculo, essa parceria, e queremos agradecer, reverendo Arival, queremos agradecer, reverendo Mariano, obrigado aí a equipe toda por essa parceria, por esse privilégio que vocês dão para a gente. Deus os abençoe sempre. Olá, meu nome é Jonatas, eu sou seminarista aqui na igreja, trabalho aos finais de semana e também sou estudante no Seminário Presbiteriano do Sul. E hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre a alegria, a felicidade que a nossa igreja recebeu o pastor Mariano e sua esposa hoje para falar um pouco sobre missões, sobre plantações de igreja, sobre o trabalho da Junta de Missões de Pinheiros, juntamente com a igreja de Itapeva. E nós fomos confrontados por Deus e pela palavra para que nós possamos, de fato, sermos discípulos do Senhor, que preguem o Evangelho de Jesus, que, de fato, evangelize pessoas próximas a nós e que nós possamos, de fato, ouvir a voz do Senhor a respeito disso. Eu convido você também a participar desse movimento, né, dessa grande comissão que é falar de Jesus, falar sobre o reino de Deus e o quanto nós somos abençoados por sermos salvos em Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Olá, graça e paz. A todos vocês que acompanham a IPP TV, estamos em mais um Momento Missionário, dessa feita falando da Igreja Presbiteriana Central de Itapeva, interior de São Paulo. Participamos hoje da Escola Dominical Missionária, do culto também com a temática missionária. Teremos reunião com a liderança da igreja, do conselho,
para tratarmos do Instituto Bíblico de Itapeva. Logo em breve você vai estar recebendo notícias a respeito desse mais novo Instituto Bíblico que preparará plantadores e revitalizadores de igrejas aqui na cidade de Itapeva. Acompanhe toda a programação da IPP TV, a sua TV missionária. Pastor Mariano falando de Itapeva, São Paulo, Brasil. Forte abraço, tchau, tchau. Que linda a igreja lá em Itapeva, né? Lindíssima. Nós estávamos aqui assistindo, assim, com a É. mãozinha de admiração aqui Bacana, na né? Poder igreja. conhecer todos esses lugares, né? E a gente vai falar sim também aqui no Notícias do Bem a respeito a respeito da chegada do Instituto Bíblico de Itapeva. Você vai ver que é muito legal e de repente, se você estiver vocacionado, você vai ter mais uma oportunidade de se preparar, né, para ir para o campo. Exatamente. Mas agora é intervalo, né? E logo após você, né, vai poder ficar informadinho, ó. Procon de São Paulo e Universidade Zumbi dos Palmares firmam parceria para combater o racismo nas relações de consumo. Verdade. E ainda, por conta de datas como o Dia das Crianças, a Black Friday, o Natal, a geração de vagas do trabalho temporário deve crescer 20% nesse último trimestre do ano em relação ao mesmo período de 2020. A previsão é da Associação Brasileira do Trabalho Temporário. A entidade aponta que até dezembro devem ser criadas cerca de 565 mil vagas temporárias, 60% delas na indústria. O setor de serviços vem em seguida com 25% e o comércio deve ser responsável por 15% do total. Mas existe a expectativa de que, a partir da próxima semana, o comércio possa aumentar esse índice de contratações por conta da retomada segura. Pois é, e no Notícias do Bem de hoje a gente vai falar sobre esse tema com a especialista em recursos humanos, Carol Casimiro. Você também pode participar com a gente, deixando a sua pergunta ou fazendo o seu comentário aqui no chat do nosso canal. Além de falar a respeito da questão econômica, claro, a gente vai dar dicas para você que está em busca, aí, de repente, de um trabalho temporário, uma recolocação no mercado, um emprego temporário que pode se transformar num emprego definitivo. Todos esses assuntos daqui a pouquinho aqui no nosso Notícias do Bem. Nós vamos para um rápido intervalo. Nós voltamos já já com mais informações para você aqui na sua IPP TV, a sua TV missionária. Até já! Venha aprender com a gente. Plantação e revitalização de igrejas, evangelismo infantil, presbiterianismo, comunicação e redes sociais. Esse e outros cursos estão no EAD Pinheiros. Então, aproveite para ler, para estudar um pouco. Os treinamentos da nossa junta missionária preparam na prática para o cumprimento do seu chamado na expansão do Evangelho. Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E todo o valor arrecadado é revertido para os projetos de missões mantidos pela Igreja. Conheça o EAD Pinheiros e escolha o seu próximo curso. Portanto, junte-se a nós neste curso e seja abençoado por Deus e pela ministração da Palavra de Deus, aquilo que Ele quer para a sua vida. EAD Pinheiros, capacitando cristãos para a jornada missionária. Em 2022, a Escola Bíblica Dominical de Adultos vai estar de cara nova, com cursos mais curtos e dinâmicos. A reestruturação vai aprofundar ainda mais o estudo da Palavra de Deus a partir de estudos expositivos dos livros da Bíblia. O eixo doutrinário ele vai continuar, mas também estará de cara nova. Não deixe de acompanhar as próximas informações e já se prepare para fazer parte da melhor escola do mundo, a nossa EBD. Toda terça, às 8 da noite, o reverendo Arival Dias Casimiro te desafia a se envolver com a obra de Deus no programa Você é um Missionário. Entrevistas, testemunhos, sorteio de livros e a sua participação ao vivo pelas redes sociais. Horário alternativo aos domingos à 1 da tarde. Você é um missionário, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Se você quer trabalhar na obra missionária,
Não perca a oportunidade de participar do curso intensivo de plantação de igrejas. Aprenda sobre liderança, formação de pequenos grupos, método indutivo, liturgia, planejamento estratégico e muitos outros temas. Acesse ippinheiros.org.br/CIPI e garanta a sua vaga. Se quer ser líder, você tem que abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus e abençoar a vida de outras pessoas. Todas as tardes, você é nosso convidado especial da nossa Roda de Conversa. Conversa da Tarde no ar, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Temas do dia a dia debatidos à luz da Bíblia, de forma leve e descontraída. Aqui não tem conversa fiada, mas tem teologia, dicas práticas e música boa. Entre nesse grupo. É logo após o Notícias do Bem, o nosso encontro aqui no Conversa da Tarde. Eu conto com a sua participação, sua interação no chat para nossa conversa ficar mais legal, mais animada, tá bom? Conversa da Tarde, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Estamos de volta com o nosso Notícias do Bem. Você é muito bem informado aqui na nossa IPPTV, a sua TV missionária. Lembrando que o nosso encontro de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã. A gente tem horário alternativo às 18 horas para que você possa acompanhar a nossa programação no horário que for mais tranquilo para você, né? De repente, no horário do almoço está corrido aí, mas você consegue acompanhar a nossa programação também às 18 horas. E, claro, conteúdo completo do Notícias do Bem, as nossas entrevistas, as reportagens, as colunas, tudo isso para você no IPP Play. É bom que você acesse lá também, né? Além do Notícias do Bem, você encontra no IPP Play toda a programação da nossa IPP TV. Então, youtube.com/IPPplay, acesse, confira a nossa programação, aproveite, faça a sua inscrição também. Muito bom. Sabe quem está participando aqui? Quem? O EAD Mackenzie Pinheiros. Ah, que bacana. Ele colocou aqui excelente matéria do Centro Histórico do Mackenzie. Parabéns, bênção, né? Que a nossa IPP faz parte dessa linda história com o Polo EAD, que está com inscrições abertas para graduação. Nós já falamos isso outras vezes. Sim. E é bom a gente até reforçar que as inscrições ainda estão abertas e tem um desconto especial. Nossa dica é acesse o site e verifique lá. Tem cursos de graduação, 14 cursos de graduação. Então, vai lá, acesse e vê o que você se identifica, né? Porque Aproveita e já faz a sua inscrição, né? Começar o ano já trabalhando, isso é extremamente importante. Quero aproveitar também e mandar um abraço muito especial para o reverendo Marco Severo, ele que está com a gente, todo o pessoal da Rádio Rumo ao Sertão, que transmite todos os dias o nosso Notícias do Bem simultaneamente aqui com a IPPTV. Então, se você está acompanhando Notícias do Bem pela nossa Rádio Rumo ao Sertão, seja também muito bem-vindo, continue com a gente. Exatamente. Então, vamos seguir Vamos com a continuar. nossa programação aqui. O Brasil comemora amanhã o Dia da Consciência Negra. A data homenageia, né, Zumbi, um pernambucano que nasceu livre, mas foi escravizado, né, aos 6 anos de idade. É verdade. Mais tarde, ele volta para sua terra natal, lidera o Quilombo dos Palmares e morre assassinado em 20 de novembro de 1695. Por isso, a data de 20 de novembro é a data da Consciência Negra. O Dia da Consciência Negra faz uma reflexão sobre a importância do povo e da cultura africana no Brasil. Mas para falar com a gente sobre esse assunto, quem está ao vivo no Notícias do Bem é a escritora Jacira Monteiro. Jacira, seja muito bem-vinda ao nosso Notícias do Bem. É um prazer recebê-la. Jacira, que é de Guiné-Bissau, né? E no momento está falando com a gente de João Pessoa, lá na capital da Paraíba, belíssima capital da Paraíba. Jacira, obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em conversar com a gente aqui no Notícias do Bem. Acho que a gente está com um probleminha de áudio com a Jacira. Vamos conversar com ela. Talvez o microfone esteja mutado. A Jacira vai falar com a gente, então, a respeito do Dia da Consciência Negra, também trazendo um aspecto, obviamente, cristão a respeito dessa data. Sim. E também vai falar a respeito dos seus livros. A Jacira, que é escritora. Inclusive, amanhã ela vai estar lançando um livro, né, Tainá?
Exatamente. Amanhã ela vai lançar o livro Estigma da Cor e ela tem outro livro, Justiça Racial. E tem uma informação muito interessante que ela faz parte também, ela integra, né, o projeto Agostinhas, né, que é um projeto de mulheres cristãs que tem o objetivo de discutir o tema da reconciliação racial a partir do Evangelho. É um trabalho muito legal, muito bonito, que você pode acompanhar nas redes, no Bacana. YouTube, em vários diversos canais. Acho que a Jacira já tá ok agora. Vamos ver se o áudio tá ok. Jacira, me ouve bem? Vamos ver se a gente te ouve aqui. Vamos ver se tá tudo certo. Ouço sim. Agora Bom sim. dia, Ótimo. obrigada. Bom Obrigada dia. pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para refletir sobre esse tema tão importante, né? E como vocês falaram, nós estamos aí nas redes sociais com o Projeto Agostinhas, um projeto Mulheres Cristãs que fala sobre a reconciliação racial a partir da luz do Evangelho, e também o meu livro que vai ser lançado amanhã, inclusive estou muito empolgada com isso. Com certeza, merecidamente. Agora, Jacira, eu queria que você começar essa conversa falando exatamente a respeito dessa reflexão que o Dia da Consciência Negra traz para a sociedade como um todo. O problema é que, na maioria absoluta dos casos, essa reflexão e essa importância da cultura negra acaba ficando muito restrita ao dia 20 de novembro, quando deveria fazer parte do nosso dia a dia, né? Exatamente. Existe essa questão de trazer a pauta para nossa sociedade como um todo, das pessoas entenderem que esse é um assunto da sociedade, né? Nossa sociedade está quebrada, né? Nós sabemos disso, né? Em Gênesis 1, Gênesis 2, nós estávamos indo muito bem, mas aí aconteceu Gênesis 3 e o pecado entrou no mundo. E a partir disso, a partir do pecado no mundo, nós temos vários problemas, né? Então, a questão da subalternidade da pessoa negra, isso, principalmente aqui no Brasil, quando a gente vê a historicidade da questão de como os negros africanos foram trazidos e como a gente tem pouco tempo da abolição da escravatura, a gente ainda tem muito problema por resolver, muito problema por enfrentar e que deve ser pensado de forma constante, né? Não é apenas no dia 20 de novembro, mas é um problema a ser enfrentado e ouvido e pensado ao longo de todos os nossos outros dias do ano, né? Então, falta essa reflexão e eu acredito que o nosso trabalho é justamente esse, trazer essa reflexão para as pessoas entenderem, principalmente nós, enquanto cristãos, sabermos o nosso papel e a nossa responsabilidade no mundo, na cultura. E aí, partindo pelo ponto de vista, né, da história, da cultura da África, do afro-brasileiro, qual a importância dessa temática estar tão presente, né, nos ensinos, dentro das escolas? Como que você vê essa questão, Jacira? O Brasil é um país muito interessante. Eu acredito que uma coisa muito legal daqui é que é a multidiversidade, né? A multiculturalidade. Isso aconteceu por causa dessa vinda, né, dos povos africanos, e o Brasil é extremamente diverso. Esse é um ponto muito legal. Inclusive, biblicamente falando, né? Quando a gente vai ver na Nova Jerusalém, Apocalipse, né? A Nova Jerusalém é constituída de povos de todas as raças, todas as tribos. Há uma mistura aí muito legal que vai acontecer nos céus, né? Deus não fez as nossas diferenças para elas serem extintas, não. Deus fez as nossas diferenças e Ele vai preservá-las até o fim dos tempos, até a Nova Jerusalém. E aí, quando a gente vê que no Brasil existe essa multiculturalidade, a gente consegue perceber que a gente pode trabalhar sobre isso ao longo dos tempos. Então, a questão da cultura negra, a questão da cultura africana, dos africanos que foram trazidos aqui, da influência, né, da cultura africana, assim como de outras localidades também que são preservadas, precisa ser falado, né? As pessoas, inclusive, têm muitas dúvidas com relação à sua raça, de que raça são. Algumas pessoas são negras que se autodeclaram como pardas, algumas pessoas que são pardas que se autodeclaram como brancas, e que toda essa confusão cultural acontece também porque não é tão conversado sobre essas questões. Então, como o Brasil é um país diverso, a gente precisa refletir melhor sobre as questões culturais e as questões, principalmente, né, do legado cultural dos povos africanos, que é tão presente no país, mas que é tão pouco falado.
Então, é um resgate, eu poderia colocar nacional, assim, é um resgate histórico de como as coisas aconteceram aqui no Brasil e que está intrínseco à cultura brasileira. Então, é muito importante refletir sobre isso, para que as pessoas entendam de onde é que vieram, como é que aconteceu a história. Todas essas questões são importantes para a identidade nacional brasileira também. Jacira, que nas últimas décadas ou nos últimos anos houve um avanço na questão dos direitos garantidos ou que deveriam ser garantidos para os negros no Brasil, ou isso ainda está distante, ainda tem muito problema relacionado a isso? Nós temos ainda muito por avançar, é verdade, mas a gente também não pode viver na utopia como se a gente vivesse ainda no período da escravatura, porque não é verdade. Existem muitas coisas que melhoraram, muitas mesmo. Eu acredito que a internet em si é uma possibilidade muito grande, tá dando voz a pessoas que muitas das vezes não tinham voz. Então, principalmente a internet tem possibilitado blogueiros negros, pessoas que estão inspirando outras pessoas. Atualmente, por exemplo, é muito mais fácil ver pessoas de cabelo crespo na rua, de cabelo cacheado na rua, pessoas assumindo suas identidades também. A gente consegue ver pessoas de tranças. Então, vocês terem noção, quando eu cheguei aqui no Brasil, quando eu era menor, basicamente só tinha eu de tranças na escola, as pessoas sempre perguntavam, achavam super estranho. Eu tinha que pedir um pente em Guiné-Bissau apropriado para o meu tipo de cabelo crespo. Então, a gente pedia para ir até Guiné para poder vir com o pente que era específico para o meu tipo de cabelo crespo. A gente ia comprar em Guiné para vir para cá. Guiné, que é o meu país natal, né? Então, hoje em dia, eu já consigo encontrar coisas desse tipo aqui. É claro que a gente tem um racismo entranhado na sociedade brasileira. A gente precisa discutir as questões do espaço que a sociedade brasileira dá para as oportunidades que dá para o negro, principalmente em posições de liderança. Existe uma desigualdade muito grande aí, mas a gente também não pode viver como se a gente vivesse no período da escravatura. Tem algumas pessoas que militam, né, pela causa negra e que tratam como se a gente não tivesse evoluído em nada. Isso não é verdade. A gente evoluiu, sim, em muita coisa. Existem muitas coisas por serem melhoradas, existem muitas coisas por serem pensadas, existem muitas desigualdades na sociedade brasileira que precisam ser pensadas, políticas públicas, e nós, enquanto igreja, o que nós podemos fazer? Mas existem também muitas evoluções. Principalmente o assunto está sendo um pouco mais tratado. Colocar o dedo na ferida tem ajudado a conscientização de muitas pessoas. Então, não só na sociedade, mas também na igreja, né? A gente está começando, eu costumo dizer que na igreja a gente está um pouquinho mais atrasada, a gente está começando a começar o debate, mas só o fato das pessoas estarem atentas, estarem tentando entender, já é um avanço, né? Um assunto que era extremamente tabu, que hoje em dia já está sendo um pouco mais normalizado, as pessoas estão entendendo que é um assunto da sociedade. Então, a gente tem, sim, muitas evoluções. A gente tem muitas coisas a comemorar, sim. Cada vez mais as pessoas falam, e é bonito, né? As pessoas falam, eu não sou racista, e é legal as pessoas afirmarem, ok, mas eu tenho uma pergunta acerca disso, que foi até em um dos vídeos de vocês, das Agostinhas, que eu assisti, eu achei muito interessante esse ponto de vista, que é a questão assim, como que a igreja, já que você citou, ela talvez esteja se posicionando quanto a isso. Porque, às vezes, a gente tem aquela visão que a pessoa racista, às vezes, é aquela que admite ser racista, muitas vezes. Mas, quando a gente traz para um ponto de vista da questão da igreja, quando a gente fala o evangelho, a gente tem que viver o evangelho e não só apenas falar do evangelho, mas a gente tem que vivenciar. Como que você vê essa questão do racismo no posicionamento? Às vezes está só na nossa fala, está nas nossas atitudes. Como que a gente deve meditar e pensar com relação a isso quando a gente fala do racismo, Jacira? Perfeito. Geralmente, as pessoas têm essa visão de que o racismo se dá apenas no sentido individual, é apenas um pecado consciente. Nós, enquanto cristãos, quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que os pecados nem sempre eles são conscientes. Às vezes, algo que a gente, práticas culturais, a gente reproduz e a gente peca a partir disso. A gente vê que, por exemplo, Deus, ele pune também Israel, a
sociedade israelita, não apenas pelos pecados conscientes dele. Então, a Bíblia, ela trata que existem coisas que a gente aprende da cultura, existem hábitos que a gente reproduz muitas das vezes sem nem ter pensado. E a luta pela santidade, né, na caminhada da santidade, a gente também é chamado por Cristo a nos policiarmos sobre coisas que a gente aprendeu, que muitas das vezes a gente não sabe que a gente está reproduzindo e que muitas das vezes é pecaminoso. Então, nem sempre tudo que a gente faz é racional. A gente tem as ideias muito racionalistas, né? A partir do que a gente aprendeu, do humanismo, enfim, mas não é verdade que 100% das coisas que a gente faz é racional. Na verdade, a maioria das coisas que nós fazemos no nosso dia a dia são hábitos, são coisas que a gente aprendeu. James Smith, o teólogo James Smith, fala sobre isso, fala muito sobre isso nos livros dele. Também a Tish Warren, no livro dela, A Liturgia do Ordinário, também fala sobre isso, sobre o poder dos hábitos, como a gente vai fazendo, e assim, é um processo psicológico também. Nem tudo que a gente faz, a gente tem uma reflexão clara. Por que eu estou dizendo isso? Porque também tem a ver com o racismo. O racismo é um pecado, e muitas das vezes é reproduzido sem antes ter sido racionalizado. Por quê? Porque é algo que já está na cultura. É algo que já está intrínseco, justamente por causa desse legado da escravatura. Então, às vezes se reproduz sem saber, sem perceber. É por isso que a gente tem que... o salmista recomenda, o salmista ora ao Senhor e diz, pede perdão pelos pecados que cometeu conscientemente e até aqueles que cometeu inconscientemente. O racismo, ele é individual, sim. Existem pessoas que claramente dizem que são racistas, mas ele também pode ser sistemático, né? Produto de um sistema, justamente das coisas como foram moldadas. Então, parte dessa reflexão de entendimento histórico do que aconteceu, a gente não está falando de ideologia, nós não estamos falando de partidos políticos, nós não estamos falando de posições políticas, nós estamos falando de contexto histórico, de como as coisas aconteceram e como é que essas coisas que aconteceram no passado ainda refletem na sociedade presente. Obrigada. Refletem na sociedade presente. Então, muitas das coisas que aconteceram no passado estão intrínsecos na cabeça das pessoas. E o preconceito, a discriminação, a indiferença com o próximo, agora trazendo no contexto bíblico, é uma coisa natural nossa por causa do nosso pecado. Nós somos egoístas por nós mesmos. Nós queremos as coisas para nós não queremos dividir com o outro. E aí o que acontece? Tudo que é diferente de nós estranhamos de primeira vez. E acontece também com as questões raciais. Então a gente precisa se arrepender. Há um teólogo que fala, não vou lembrar quem é, nós precisamos nos arrepender do nosso próprio arrependimento, primeiro, e segundo, nós precisamos nos arrepender de coisas que nós fazemos inconscientemente, produto de preconceitos culturais e de discriminações que muitas das vezes nós nem percebemos. Então, não é verdade que o racismo é sempre consciente, o racismo também pode ser inconsciente, e ele pode ser produto também de um sistema, justamente como as coisas foram moldadas. Exato. Agora, Jacília, eu queria que você falasse um pouco a respeito da sua produção literária, em especial esse livro que você vai estar lançando amanhã em João Pessoa. Sim, O Estigma da Cor, como o racismo fere os 2 grandes mandamentos de Cristo. Esse título eu tirei de uma entrevista do Martin Luther King, em 1962, se eu não estou enganada, a BBC News. Eles estavam fazendo uma entrevista com algumas pessoas que tinham relevância cultural, na temática com relação ao racismo. E aí fizeram uma entrevista com o Martin Luther King, com o reverendo Martin Luther King, que inclusive é uma pessoa que sabe disso pra caramba. E o Martin Luther King, ao Martin Luther King foi feita uma pergunta: qual a diferença entre uma pessoa branca pobre e um preto? É só a questão da cor? E aí o Martin Luther King responde, que existe um estigma da cor. Mesmo um preto pobre e um branco pobre, o branco pobre ainda tem um privilégio por cima pelo fato de não ser preto, né? O preto, ele é discriminado pelo simples fato de ser preto, pelo simples fato de ser negro, pelo simples fato da sua cor.
existe um estigma, um preconceito relacionado à cor. Então, as pessoas julgam a partir do que vem, a partir da sua cor. Já existe um preconceito, um conceito prévio com relação a isso. E esses conceitos prévios, obviamente, são coisas que denigrem a imagem e semelhança de Deus. Então, eu peguei o título dessa conversa do Martin Luther King com a BBC News. E o subtítulo dá a entender o que eu quero passar num livro, que é como o racismo fere os 2 grandes mandamentos de Cristo. Não é verdade que o racismo fere apenas o 2º grande mandamento. O racismo fere o 2º grande mandamento no sentido que não se ama ao seu próximo como a si mesmo, mas também fere o 1º grande mandamento, porque o apóstolo João nos ensinou que não tem como você amar ao seu próximo a Deus a quem você não vê, se você não ama ao seu próximo a quem você vê. Então, o racismo ele fere os 2 grandes mandamentos. O racista ele vive como Caim, e quando Caim mata Abel, né, e aí Deus chega para perguntar ao Caim, onde está o seu irmão? E aí Caim diz, eu por acaso sou responsável pelo meu irmão? Então o racista, ele não entende essa coisa da harmonia criacional de Deus, de que nós devemos viver todos em conjunto, né, em unidade, e ele não se torna responsável pela dor do seu irmão, ele evita a dor do seu irmão, e isso é pecado. Então, o meu livro fala sobre isso, eu trago o contexto histórico da escravidão, como é que isso impacta ainda a vida dos negros hoje em dia, e tudo pela perspectiva bíblica, trazendo a Bíblia, análises bíblicas dos textos bíblicos, e como é que nós, enquanto cristãos, podemos nos posicionar com relação a isso. Muito bom, Jacira. Eu solicitei o seu primeiro livro, que eu já preenchi lá por e-mail para receber, e agora eu já estou de olho nesse. Gostaria que você deixasse os seus contatos para a gente, por favor, seja no Twitter, seja Instagram, para que quem quiser também conhecê-la, conversá-la de forma remota também, né, tenha esse acesso, por favor. Bom, meu contato nas redes sociais é @JaciraPVM. Em todas as redes sociais, Twitter e no Instagram é @JaciraPVM. E o meu e-mail, para quem quiser, é jaciramonteiro522@gmail.com. Às vezes eu sou mais rápida, inclusive, pelo e-mail. Mas é isso, eu agradeço demais pelo convite e pela conversa aqui sobre esse tema tão importante. Tá certo, a gente que agradece. A Jacira Monteiro, escritora, participando com a gente, falando a respeito do Dia da Consciência Negra, fazendo essa reflexão, né, sobre o povo, sobre a cultura africana no Brasil, tão importante, que precisa fazer parte das nossas vidas todos os dias, ainda mais como crentes, né, como ela citou, né, nós precisamos ter essa visão, né, essa cosmovisão bíblica também a respeito desse assunto. Jacira, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, sucesso amanhã no lançamento do livro, Deus continue abençoando sua vida, bom fim de semana. Amém. Muito obrigada, irmãos. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigado, Jacira. Ainda falando sobre o tema, o Procon de São Paulo e a Universidade Zumbi dos Palmares firmaram uma parceria para combater o racismo nas relações de consumo. O principal objetivo do acordo é melhorar as relações de consumo, fortalecendo as ações de prevenção e fiscalização de práticas discriminatórias por motivo racial. Uma pesquisa realizada em 2019 mostrou que 65% dos entrevistados que se declararam negros sofreram discriminação. O Procon Racial é uma ação do governo do estado de São Paulo através do Procon com a Universidade Zumbi dos Palmares, pela qual foi criado um site específico para denúncias através do Procon SP. Acessando o site Procon SP, lá estará o ícone Procon Racial, por meio do qual poderão ser feitas denúncias sobre discriminação racial no comércio. Além da criação desse canal específico de denúncias, haverá um núcleo atuando na capital com uma viatura e fiscais, pronto para agir no caso de denúncias, por exemplo, pessoas estão sendo revistadas desnecessariamente,
constrangidas pela segurança do local. A ação foi proposta pela Universidade Zumbi dos Palmares, que vai fornecer as informações necessárias para que a equipe do órgão de defesa do consumidor possa desenvolver o trabalho. A universidade também vai oferecer atendimento jurídico e psicológico para os consumidores vítimas de discriminação nas relações de consumo. Para o reitor, a parceria fortalece o direito à cidadania. Eu acho que nós damos um passo importante, necessário, oportuno, devido, e com isso a gente vai ajudar para que esse direito de cidadania possa ser mais do que um princípio, possa ser uma prática. A legislação brasileira estabelece que racismo é um crime que não prescreve, com punição prevista para os estabelecimentos que cometerem o delito. O estabelecimento que infringir será multado, a multa pode chegar até R$10.960.000, e se houver um racismo escancarado que configure crime, haverá comunicação também à Divisão de Crimes contra o Consumidor, à Divisão de Crimes Raciais, para que seja apurado o crime, já que racismo é crime imprescritível em nossa legislação. Ainda falando sobre a consciência negra, o Senado aprovou ontem por unanimidade um projeto de lei que tipifica também a injúria racial como racismo. O Matheus Santos vai falar daqui a pouquinho para a gente a respeito desse tema, mas agora a Lídia Dickel vai trazer um recado para a gente. Sua casa, apartamento ou empresa merecem uma cara nova. Já pensou em colocar uma peça de mármore ou granito em alguns dos seus espaços? Por isso você pode contar com a Mega. Assista esse vídeo para conhecer o trabalho incrível que eles fazem, até mesmo em superfícies especiais. Tá dado o recado, peça sob medida com um atendimento personalizado é com a equipe Mega. Entre em contato com os números que estão aparecendo na sua tela e saiba mais. Agora sim, vamos ao vivo com o repórter Matheus Santos, que vai trazer para a gente as informações do projeto de lei aprovado no Senado que tipifica injúria racial como racismo. Oi, Matheus, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Quirino, boa tarde, Tainá, boa tarde a todos que acompanham o Notícias do Bem. Pois é, a proposta prevê pena de multa e prisão de 2 a 5 anos para quem cometer o crime. A matéria que segue para a análise da Câmara dos Deputados foi aprovada em uma sessão destinada à análise de propostas de enfrentamento ao racismo e de valorização da cultura negra. A sessão foi uma homenagem dos parlamentares ao Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, Dia de Zumbi dos Palmares, que liderou o Quilombo dos Palmares no século XVII. A aprovação da matéria ocorre após o Supremo Tribunal Federal, o STF, decidir em outubro que o crime de injúria racial não prescreve. O que significa isso? Eu consultei agora há pouco algumas pessoas da área jurídica. Isso significa que após um período, a partir de agora, que a pessoa cometer esse crime, ela pode responder, ainda que depois de 50 anos e tudo mais, o crime ela ainda vai responder por isso, né? Na ocasião, a Corte entendeu que os casos de injúria podem ser enquadrados criminalmente como racismo, conduta considerada imprescritível pela Constituição. Quirino e Tainá, volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Matheus, obrigado pelas informações, então, falando aí também a respeito desse Dia da Consciência Negra, trazendo informações importantes a respeito dessa lei que foi aprovada ontem por unanimidade pelo nosso Senado. Exatamente. Depois do intervalo, vamos conhecer o Hospital Dr. Gordon, em Rio Verde, Goiás, que atende missionários e pacientes da região. E ainda por conta de datas como o Dia das Crianças, Black Friday, Natal, geração de vagas de trabalho temporário pode crescer até 20% nesse último trimestre do ano em relação ao mesmo período de 2020, uma previsão da Associação Brasileira do Trabalho Temporário. A gente vai falar ao vivo com a Carol Casimiro, especialista em RH, daqui a pouquinho sobre esse tema. Notícias do Bem vai para mais um intervalo rápido, daqui a pouco nós estaremos de volta com você aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Até já!
Paulo Júnior, Emílio Garófalo, Arival Dias Casimiro, Luísa Nazaré e muita gente boa já passou por aqui compartilhando seu amor pela literatura. É um prazer tê-lo conosco, é um prazer ter esses convidados aqui trocando essa ideia, essa troca benéfica. Clube do Livro, um papo edificante que vai te inspirar a ler mais e crescer em conhecimento do nosso Deus. Fique aqui com a gente, participa com a gente é família, todo mundo junto. Prontos para maratonar? Acesse youtube.com/ippplay e escolha a playlist do Clube do Livro. Você tem aqui, um arsenal de ferramentas para você acessar. Você aí de casa, não se esquece, hein? Se inscreve no canal, ativa aí o sininho, curte esse vídeo, compartilha, você faz tudo que você puder. IPP Play, o conteúdo da IPP-TV disponível para você. Todo sábado, às 10 da manhã, tem um bate-papo sincero e divertido com as mães da IPP. É o Maternidade na Real. Aqui, a gente tem um papo gostoso entre mães. Educação dos filhos, fé, amor e todos os temas que fazem parte dessa fase especial da vida das mulheres estão em pauta num programa cheio de surpresas. Eu quero lembrar vocês que há um belo lugar para a graça de Deus na maternidade. Maternidade na Real, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Toda quarta, às 9h30 da noite, o químico e cientista cristão Marcos Eberlin comanda o Fé e Ciência. As evidências de que a boa ciência e a boa fé andam sempre juntas. Convidados especiais mostram toda semana como a ciência pode contribuir para a atividade da nossa fé. Horário alternativo aos domingos, às 9 da noite. Fé e Ciência, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. É tempo de crescer em conhecimento do nosso Deus. O programa Sã Doutrina faz você se sentir em sala de aula com o pastor Nilson Júnior. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece a você gratuitamente um curso de teologia reformada. Pegue o seu caderno e aprenda sobre teologia bíblica, teologia sistemática e doutrinas bíblicas. Para você alargar o seu conhecimento e aprofundar também o seu conhecimento sobre o Senhor Jesus Cristo. Toda quinta-feira, 9h30 da noite, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Estamos de volta com Notícias do Bem. Que bom que você continua aqui com a gente, ligadinho na nossa programação e participando. Temos mensagens da Maísa Albano. Ela falou que ela ensina os filhos dela a brincar com todas as crianças e já ensina desde nova já, que é isso que nós falamos na nossa entrevista, que também está muitas vezes ligada à questão cultural mesmo. E se a gente começa já a trabalhar isso já com os nossos pequeninos e de forma bíblica, isso já começa já desde novinho, isso é importantíssimo. A Marinha Cunha também está aqui participando com a gente e ela colocou aqui parabenizando pela entrevista que nós fizemos agora. Muito bom ter a participação de vocês aqui no nosso canal. E sim, deixe sua mensagem, continue interagindo aqui com a gente. Rio Verde, no centro-oeste brasileiro, é sede do Hospital Presbiteriano Dr. Gordon, que atende missionários e a população da região. Hoje, são 138 leitos de internação. O repórter Matheus Santos pegou um avião, foi até Rio Verde, lá em Goiás, para mostrar a história e o trabalho que é desenvolvido naquela unidade. Vamos acompanhar. A história do Hospital Presbiteriano Dr. Gordon começa na década de 30, quando o jovem casal de missionários norte-americanos, Donald e Helena Gordon, foi enviado pela Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos para a Missão Brasil Central. Mal sabiam que seriam precursores de um grande trabalho com a plantação de igrejas e do próprio hospital, na cidade de Rio Verde, interior de Goiás. Esse trabalho aqui começou em 1937, com a vinda do Dr. Gordon e a sua família. E eles chegaram no Brasil em 1929. Ele fez, depois de ter terminado o curso em Harvard, na universidade lá, ele veio, terminando medicina, ele veio para o Brasil.
mas ele teve que ir para a Universidade da Bahia para fazer a revalidação do diploma dele, né? E para poder clinicar no Brasil. Ele fez isso de 29 até 1936, ele veio para Rio Verde. E o hospital é organizado em 1º de setembro de 1937. Então, quando ele chegou em Rio Verde tinha 5 mil habitantes. Mas ele escolheu a cidade de Rio Verde porque era onde os missionários estavam vindo, né? Um legado muito importante, né? Muito importante. O Dr. Gordon ele veio com a missão de trazer medicina, né, para uma região que não tinha, na época, foi o primeiro hospital aqui do Sudoeste, não tinha hospital aqui, então ele veio com a missão de trazer saúde, ciência, e ele veio também com a missão de trazer o evangelho. Tanto que a primeira igreja presbiteriana de Rio Verde foi fruto do trabalho dele junto com os missionários, né? Muita gente foi beneficiada pelo trabalho do casal. Dr. Gordon, como médico e missionário, sempre cuidou dos dois lados da saúde, a física e a espiritual. Em relatório apresentado a uma das igrejas norte-americanas, o conselho resolveu enviar uma grande oferta para a construção de todo o complexo hospitalar. E há uma particularidade muito importante. Para a construção do hospital nesse quarteirão, uma vez ele voltou para os Estados Unidos, não tinha ainda essa estrutura, ele voltou para os Estados Unidos para dar relatório e falar do trabalho missionário dele aqui no Brasil. E ele visitou numa igreja, expressou o desejo dele de instalar o hospital. Ele tinha um consultório, ele queria um hospital, né, para atender as necessidades. E ele então apresentou na escola dominical. O conselho da igreja de lá reuniu logo após a palestra dele, né? E eles tinham dinheiro guardado para construir um novo templo lá nos Estados Unidos, né? Essa igreja. E essa igreja, naquela reunião, decidiu de usar todo esse recurso e enviou ao Dr. Gordon para ele construir o hospital. Então, a primeira construção do hospital foi justamente dinheiro de uma igreja que o conselho tinha destinado para construir o templo, mas eles decidiram continuar com o templo antigo e investir em missões, que foi o hospital evangélico. Essa é uma particularidade grande. E a nossa satisfação de que em 84 anos o hospital continua com o mesmo legado dele. O hospital aqui, a preocupação maior nossa é trazer saúde ao paciente, mas também trazer a evangelização, que era um princípio que o Dr. Gordon tinha para esse hospital. Hoje, o HPDG é um hospital geral de médio porte, com 138 leitos de internação. O corpo clínico tem mais de 160 profissionais das mais diversas especialidades médicas. Seguindo o princípio filantrópico, os atendimentos são feitos pelo Sistema Único de Saúde, particulares e planos médicos. E o hospital hoje funciona com 138 leitos, com a ocupação média de 75%, que é a ocupação ideal para um serviço hospitalar, e faz uma média de 500 cirurgias mês. Nós temos uma maternidade muito forte, que faz aí 40, 50 partos, e tem estruturada uma UTI NEL com 10 leitos, que tem uma atividade muito boa, não só uma resolutividade muito alta, como uma qualificação médica muito boa. Todos os nossos médicos têm título de especialidade, todos os nossos pediatras são realmente preparados para atender a UTI NEL, que é uma coisa difícil de você achar. Normalmente, na maioria das UTIs, você vai ter o coordenador especializado e os demais apenas pediatras gerais. Na nossa UTI, todos são especialistas. A mesma coisa na UTI adulta, nós temos uma equipe muito boa na nossa UTI adulta, que traz uma resolutividade acima da média nacional. E aqui no hospital, os indicadores nossos são feitos baseados nos 5 hospitais de excelência do Brasil e mais na Fundação Getúlio Vargas. Então, os nossos resultados são muito bons, o que coloca o hospital em bastante evidência em toda a região. Na parte cardiológica, nós fazemos aqui cateterismo, troca de marca-passo, essa parte praticamente toda. Na parte de clínica geral, nós atendemos todos os tipos de paciente, temos infectologista, pneumologista, nefrologista, urologista, todas essas áreas de atendimento. Na parte cirúrgica, politrauma, ortopedia, cirurgia geral, cirurgia do trauma, cirurgias
pulmonares, oncológicas, nós conseguimos realizar tudo isso aqui no hospital. Abrimos a UTI neonatal. Fomos a primeira UTI neonatal do interior goiano, com 14 leitos. Então isso trouxe uma credibilidade enorme para a instituição. E devagar nós temos recuperado, é uma estrutura muito grande, uma estrutura de 37 mil metros quadrados, 135 leitos. Somos o maior hospital do sudoeste goiano. Nós somos um hospital filantrópico, com 60% de atendimento de SUS, e o restante entre particular e plano de saúde. O hospital está passando por uma recuperação financeira, mas graças a Deus a gente está superando essa fase. Estamos em reforma constante. Se você andar no hospital, você vai perceber que nós estamos em reforma constante, né? Tanto nos leitos, como em equipamentos, como em serviços novos. Estamos inaugurando agora nossa quimioterapia. Então, assim, o hospital tem passado por momentos de crescimento. Tivemos um crescimento de atendimento exponencial. Há 7 anos atrás, quando o Dr. Mário assumiu a gestão do hospital, nosso faturamento era em torno de 800, 900 mil. Nosso faturamento mês. Nosso faturamento hoje ele está chegando na casa de 3 milhões e 500 mil mês. Então, assim, um crescimento exponencial, mas o que só foi permitido porque passamos por uma profunda reforma tributária, uma profunda reforma de pessoal, uma profunda reforma de gestão. Quem trabalha no hospital se sente realizado. Para mim é um prazer trabalhar aqui. Eu sou nascida e criada em Rio Verde, toda a minha família é daqui. O Hospital Evangélico, ele faz parte da história da cidade, da história da minha família. Foi muito importante para a médica que eu sou estar aqui. Aqui foi o lugar que eu cresci em relação à minha realização profissional e foi o lugar que eu aprendi a amar. Tenho uma história com esse hospital e sou muito grata pela oportunidade de ajudar os pacientes trabalhando aqui. O hospital também atende missionários da IPB em todo o mundo. Aqui, além dos procedimentos médicos, eles são acolhidos durante o tratamento de forma gratuita na casa Juni Udo. E essa casa nós temos uma história de 10 anos, né, que ela foi fundada em 2011, de receber todos os nossos missionários que chegam aqui cansados, doentes às vezes, alguns que têm condições de fazer tratamento de saúde e outros não, e nós os acolhemos, e aí começa-se o processo de cuidado, de saúde, de vida, de alma. Então essa casa Juni Udo, ela tem um ministério de ser um oásis de refrigério para os nossos missionários. Cada missionário que é hospedado na casa deixa um artigo ou objeto do seu campo. Seu Onésimo e Dona Mariana são missionários em Santarém, no Pará. Eles trabalham com índios que ainda não foram alcançados pela palavra. Vieram a Rio Verde para procedimentos cirúrgicos. Isso é uma grande bênção. É a nossa segunda estadia aqui. O ano passado, bem no início da pandemia, aliás, a pandemia nos pegou aqui, nós viemos fazer um check-up e na época eu estava bem de saúde, só fazendo mesmas avaliações, aí descobriu-se que eu tinha necessidade de uma angioplastia. Então foi feita essa angioplastia, minha esposa fez uma cirurgia e graças a Deus foi uma bênção, ficamos bem. E agora retornamos para mais uma etapa de revisão e acabei de fazer aqui uma cirurgia de extração das safenas. Então tem sido uma grande bênção essa casa, com todo o apoio, não é? Além do apoio para o tratamento médico no hospital, a hospedagem, sem nenhum custo para nós, tudo custeado aí pelo hospital, pela IPB, que tem nos dado esse grande apoio. Jesus, deu a vida.
Essa capela, considerada como uma das mais bonitas do Brasil, foi construída em apenas 2 meses por 42 missionários norte-americanos de igrejas presbiterianas da Carolina do Norte. Desde a inauguração, em 2001, tem sido de vital importância para o trabalho de capelania no hospital. O espaço funciona 24 horas por dia, cedia cultos e fica aberto para visitação e evangelização de funcionários e pacientes. O nosso trabalho, eu comecei aqui em 1983. Ano que vem, agora eu vou fazer 40 anos que estou aqui. Então eu fiquei... nosso trabalho aqui consiste em fazer os cultos da capela, né? Nós temos reunião de oração, temos o culto toda terça-feira com a participação dos funcionários e pacientes muitas vezes, e também dos médicos. E também tem as reuniões de oração, e nós atendemos também, junto com os voluntários que nós treinamos, nós temos voluntários da capelania que nos ajudam nas visitações. Voltando novamente agora, dar o curso de treinamento para eles, para nos ajudar, mas consiste em acompanhar o paciente, né? A família do paciente, muitas vezes também o médico e os funcionários que a gente acompanha, e também os voluntários nos ajudam nisso. O Hospital Presbiteriano é também um local de igualdade. Aqui não existe distinção de classe social, raça, credo ou etnia. O tratamento é igual para todos, sempre valorizando o cuidado da saúde e da alma. Muito bacana, né? O trabalho desenvolvido lá no Hospital Presbiteriano Dr. Gordon, em Rio Verde, a belíssima Rio Verde, interior de Goiás. É uma cidadezinha acolhedora, uma graça de cidade. Mais uma, né? Eu vou pôr na minha lista. Eu já estive lá em Rio Verde, também. A cidade deu pra... Essa vida de jornalista já me levou para muitos lugares mesmo. Ainda quero viver Gostoso, essa experiência. gostoso. Vou orar por isso. Ó, hoje é sexta-feira. Vou repetir de novo, hein? Hoje é sexta-feira, gente. Dia da nossa coluna Luz, Câmera e Reflexão. Verdade, o reverendo Alceu Lourenço, da Igreja Presbiteriana da Freguesia do Ó, especialista em cinema, faz uma reflexão pra gente do novo filme da Marvel, Eternos, que está nos cinemas. Vamos ver. Olá, amantes da sétima arte. Está em cartaz Eternos. 7.000 anos atrás, 10 alienígenas superpoderosos chamados Eternos chegaram à Terra com a missão de proteger a raça humana de uma raça de superpredadores monstruosos, os Deviantes. Após terminarem sua missão, proibidos de interferir na nossa história, o grupo se mistura à humanidade e vive no anonimato por séculos até que os Deviantes voltam a atacar. Desta vez não os humanos, mas os próprios Eternos. O filme é a 26ª produção dessa máquina de fazer dinheiro que é o universo cinemático Marvel, mas tem recebido críticas bem negativas. Particularmente, eu desconfio que a principal razão disso seja a expectativa de alguns de que, por ser ganhadora do Oscar, a diretora fosse fazer o primeiro drama sério da Marvel. Claro que não, né? É um filme de super-heróis, com todos os opcionais do gênero. Superpoderes com muitos efeitos especiais, uniformes coloridos, batalhas de computação gráfica e piadinhas em meio à corrida para salvar o planeta da destruição. Está tudo lá para quem gosta do gênero. Contudo, ao mesmo tempo, Eternos é um filme de super-heróis diferentão, sim. Em primeiro lugar, é diferente porque é uma adaptação de quadrinhos criados nos anos 70 por Jack Kirby, co-criador do Quarteto Fantástico, Vingadores, X-Men e muitos outros personagens muito populares. Mas nessa época, o mestre estava meio cansado de super-heróis e queria fazer algo bem diferente. E encontrou sua inspiração no livro Eram os Deuses Astronautas?, que defendia a hipótese de que a Terra foi visitada no passado por ETs, que eram vistos pelos povos primitivos como divindades. Isso explicaria, por exemplo, a tecnologia para a construção das pirâmides, os relatos bíblicos de anjos
e pinturas em cavernas que pareciam retratar naves espaciais. O livro se tornou um best-seller na época. Inclusive aqui no Brasil eu me lembro de professor de escola dominical alertando contra o ateísmo do livro. Virou documentário e foi completamente destruído por arqueólogos, historiadores e cientistas, já que tudo isso é uma enorme bobagem, é claro. Mas o que nos interessa aqui é que Kirby criou os personagens desse novo filme inspirado naquela viagem e ainda acrescentou uma hierarquia de seres cósmicos todo-poderosos, os celestiais, que viajam pelo universo criando vida, provocando a sua evolução e enviando seus assistentes, os Eternos do filme, para resguardar essa vida nos mais diversos planetas, incluindo a Terra. Portanto, Eternos não é aquele filme de super-heróis em que o supervilão vai para a cadeia no final. Não, a escala aqui é épica, cósmica, porque esses seres de 7.000 anos, que parecem ser deuses, são apenas peões de seres todo-poderosos, tão grandiosos que nem cabem na tela. Eternos é diferente também pelos seus tons mais filosóficos, mais religiosos até, em alguns momentos de maneira escancarada. O filme abre com as palavras "no princípio" na tela, como se a Marvel estivesse nos contando o seu próprio Gênesis. Na maioria das vezes, no entanto, é mais sutil. Há questionamentos do que é a humanidade, do qual o valor da vida humana, de termos livre-arbítrio ou se somos apenas cumpridores do nosso destino, do que é fé, em que ponto ela passa a ser uma cegueira, da diferença entre o bem e o mal. Então é um filme que levanta diversos temas que são relevantes para nós como cristãos. Eu até sugiro que, se você decidir assistir, que você vá junto com algum amigo não cristão. Tenho certeza de que vai render boas conversas e oportunidades de explicar sobre a sua fé para ele. Quem sabe até uma evangelizaçãozinha básica aí. Em segundo lugar, Eternos é diferente porque a diretora é Chloe Zhao, conhecida por seus filmes independentes, marcados por uma estética que é, digamos assim, deslumbrada com paisagens naturais, com um olhar para o horizonte, e a chamada Golden Hour, aquele momento do nascer ou do pôr do sol em que a luz parece quase mágica, sabe? O filme dela sempre tem isso. Pois é, então isso significa que Eternos é diferente porque é mais bonito do que os demais filmes da Marvel, que tem geralmente aqueles cenários feitos no computador, né? Aqui não, são cenários mais realistas, mais pé no chão, mais bonitos no sentido mais naturais também. Então, é um filme que nos transmite aquela admiração, aquele maravilhamento com a criação de que o salmista também nos fala, né? Além disso, Zhao também é conhecida por seus filmes serem focados em dramas profundamente humanos, e por incrível que pareça, ela conseguiu transportar isso para esse filme, o filme de super-heróis da Marvel, né? Os Eternos podem ser sobre-humanos, mas seu convívio milenar com a humanidade lhes ensinou sobre romance, sobre inveja, enfermidade, traição, família, lealdade, solidão, ambição, vaidade, enfim, tudo que nos faz quem somos, eles também adquiriram. E é daqui que nasce a nossa reflexão dessa semana. A produção marca um esforço deliberado da Marvel em trazer diversidade para os seus filmes. Então há Eternos negros, brancos e asiáticos, homens e mulheres, capazes e deficientes, um deles é surdo, héteros e homos. Sim, um dos heróis é abertamente gay e até uma cena de um beijo entre ele e um homem com quem ele é casado e tem um filho. No entanto, ao contrário de certas produções artísticas, aqui isso não recebe os holofotes nem se transforma numa peça de pregação da agenda LGBTQIA+, como alguns dizem que seria o caso, por exemplo, do novo Superman, que agora é bissexual. Aqui não, aqui surge mais como uma faceta da humanização dos Eternos. Alguns cristãos têm reagido à inserção desse tipo de pauta com boicotes, como uma forma de comunicar de maneira muito clara a nossa posição como cristãos, mas também como parte da sociedade. E isso é possível, mas temos que ter o cuidado para que nossas manifestações não venham a comunicar que nós temos ódio, repulsa ou desprezo pelas pessoas desse grupo social. E aí estaríamos validando as acusações de homofobia dirigidas contra a igreja cristã.
porque isso não é verdade. E nem pode ser verdade. Nossa oposição a qualquer forma de depravação moral não pode negar ou negligenciar a humanidade que todos temos em comum. Afinal, não há ser humano que não seja a imagem e semelhança do Criador. Não o Criador, os robôs alienígenas gigantes do filme, mas o Deus amoroso da Bíblia. Aliás, também somos todos iguais em nosso pecado e no fato de que todos dependemos de uma única forma de redenção. Todos somos salvos somente pela graça por meio da fé, para que ninguém se glorie. Como afirma Paulo na carta aos Romanos, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, e todos são justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Não há exceções. Então nós não somos desse mundo porque nós vivemos de acordo com o poder e os valores do reino de Deus. Mas nós não somos alienígenas, né, como os eternos são. Então, nesse sentido, o filme é simplesmente realista. Todos nós temos amigos ou parentes homossexuais, encontramos lésbicas no mercado ou no açougue, somos atendidos por bissexuais no shopping, trabalhamos ou estudamos com pessoas trans e torcemos para heróis gays salvarem o mundo. Agora é isso. Agora, se não conseguirmos ver essas pessoas primeiramente como imagens de Deus, como seres humanos, como pessoas essencialmente iguais a nós, como é que nós poderemos demonstrar o amor que derruba barreiras e embeleza o Evangelho? Como nós poderemos falar do amor de Deus e do Deus de amor que resgata pessoas escravizadas pelo pecado? Então você pode até boicotar um filme, um perfume, uma loja, mas como cristão, você não pode boicotar pessoas, porque nós somos enviados para amá-las e salvá-las com o Evangelho da Graça. Até a próxima sessão de Luzes, Câmera, Reflexão. Bacana, semana que vem tem mais, sexta-feira que vem tem mais Luzes, Câmera e Reflexão aqui no nosso Notícias do Bem. Sempre um fecho, né? Sempre uma reflexão extremamente importante e cristocêntrica, né? Da visão desses filmes. Muito bem colocado. Eu ainda não assisti. Também não. Vou me programar para ir com a família. Por conta de datas como o Dia das Crianças, Black Friday e Natal, a geração de vagas de emprego temporário deve crescer 20% neste último trimestre do ano em relação ao mesmo período de 2020. A previsão é da Associação Brasileira do Trabalho Temporário. Verdade, a entidade aponta que até dezembro devem ser criadas cerca de 565 mil vagas temporárias, 60% delas na indústria. O setor de serviços vem em seguida com 25%. O comércio deve ser responsável por 15% do total, mas existe uma expectativa de que a partir da semana que vem o comércio possa aumentar esse índice de contratações por conta da retomada segura. Notícias do Bem de hoje, a gente vai tratar sobre esse tema com a especialista em recursos humanos, Carol Casimiro, que já está com a gente presencialmente, veio até os estúdios do Notícias do Bem para falar sobre emprego temporário. Carol, seja muito bem-vinda mais uma vez, é sempre um prazer falar contigo, ainda mais pessoalmente, né? Prazer é todo meu sempre, vocês sabem que eu já tô de casa já, vocês me chamam, eu tô aqui. Praticamente sócia, né? Carol, para a gente começar o nosso papo, quer dizer, todo ano, na verdade, existe, né, esse incremento, né, dos empregos temporários por conta das festas de fim de ano, é algo que já acontece tradicionalmente. O ano passado foi um pouco diferente, por conta da pandemia, porque existiam restrições, mas esse ano as coisas prometem voltar ao normal, inclusive com esse índice, né, que a associação indicou que deve ser um índice ainda maior, né? Como é que a gente pode enxergar o mercado de trabalho agora, nesse fim de ano, com a retomada segura? O fim de ano é sempre uma oportunidade, acho que a gente deve sempre encarar assim. É uma oportunidade porque a gente consegue, primeiro, ampliar os empregos que a gente tem uma necessidade alta hoje no nosso país para que as vagas voltem e que essa retomada segura aconteça. E a gente deve sempre encarar com uma super oportunidade, porque agora é momento para você que às vezes ainda não teve a sua primeira experiência profissional, buscar a sua primeira experiência profissional nessas vagas temporárias, porque essas vagas temporárias, por muitas vezes, elas não cobram, não tem uma exigência muito grande de experiências prévias ou de conhecimentos específicos, né? Então, vagas como, por exemplo, dentro de shoppings, principalmente no varejo, por vezes abrem ali as exceções para que tenham pessoas que ainda não tenham experiência com aquilo. Então, pode ser uma boa somatória no seu currículo. Muito bom.
E, Carol, assim, como que normalmente essas vagas temporárias funcionam, né? Elas começam a aparecer já com uns mesezinhos antes, né, ali, acho que uns 3 meses antes do ano ali. Mas como que é esse processo para quem está em casa acompanhando possa entender um pouco mais? O processo de vagas temporárias, elas vêm da seguinte maneira. Normalmente é isso mesmo, tá? Você é contratado ali uns 2, 3 meses antes do período de pico, né? Então, por exemplo, a gente está para chegar no Natal, o pico daqui a pouco começa aí a partir do dia 1º de dezembro. Então, muitas vagas já foram abertas em outubro e novembro para que essas pessoas sejam contratadas, treinadas e então possam executar o seu trabalho ali, principalmente no momento mais aquecido do mercado, que é Natal, compras de final de ano e tudo mais. Normalmente esses processos, eles aparecem via LinkedIn ou via algum outro site. Existem vários sites, como por exemplo, vagas.com, entre outros, que mostram essas vagas temporárias. Você vai lá, se candidata, eles fazem entrevistas normalmente muito simples e são normalmente entrevistas rápidas, só para entender um pouquinho mais quem você é, ou por que você está buscando essa vaga temporária. E normalmente os contratos, eles têm data de início e data de fim logo no começo. Então, quando você recebe aquele seu contrato de trabalho, você já recebe o dia que você vai entrar e o dia que você vai sair. Às vezes, alguns, dependendo do lugar, deixam essa data de saída em aberto, porque dependendo de como você executar o seu trabalho, pode ser que você seja efetivado. Pois é, e essa é uma boa possibilidade que acontece até com uma certa frequência, né? A gente vê muitas histórias de pessoas que entraram em empresas como temporários e que acabaram sendo efetivados por conta do seu resultado. Quer dizer, então quem vai para um trabalho temporário tem que ter isso em mente também, né? Que pode ser efetivamente contratado. Exato. Acho que a gente tem que fazer, principalmente nós que somos cristãos, fazemos tudo para excelência, como se fosse para o Senhor. Então, por mais que seja um trabalho temporário, seja de 1 mês, 2 meses, faça o seu melhor. As oportunidades estão aí. Então, pode ser que sim, é verdade. Você pode ser efetivado executando um bom trabalho. Muito bom. Agora, esse é um período em que, esse período de pós-pandemia, por conta do coronavírus, foi um período onde que surgiram muitos cursos rápidos, cursos até de semanas. Qual a importância, né, da pessoa estar se preparando com esses cursos, pensando até nessas vagas temporárias? É importante a gente pensar na qualificação, né, Carol? Sim, eu disse aqui uma vez e volto a repetir, não subestime o poder que uma formação ou um curso pode fazer na sua carreira. É muito importante esses cursos pequenos e às vezes assim, de 1 semana, de menos de 1 mês, eles podem parecer rasos, mas na verdade eles trazem fundamentos básicos para que você possa continuar se aprofundando e isso principalmente testemunha ao seu favor, tanto de que você é uma pessoa, um profissional que está se atualizando no mercado, como também um profissional que está buscando cada vez mais uma melhor qualificação, mesmo que seja breve, mas isso sim subentende que você vai querer aprofundar e querer saber mais daquele conhecimento específico. Agora, Carol, você falou que normalmente as entrevistas para esses empregos temporários são entrevistas, vamos dizer assim, mais objetivas, né? Ou com menos exigências. De qualquer maneira, quais seriam as dicas práticas para quem vai para uma entrevista de emprego temporário? Como é que a gente deve se comportar? É o mesmo procedimento para quem vai, por exemplo, para uma entrevista de emprego efetiva? Exato. O comprometimento, a seriedade e a responsabilidade de você estar na frente de um entrevistador é a mesma. Mas o mais importante é leia sempre o descritivo da vaga. Seja ela temporária ou seja ela uma vaga efetiva, sempre busque saber do que aquela vaga se trata, quais são os requisitos e lembre-se, seja sincero e transparente para saber se você efetivamente é qualificado para aquela posição ou não. Na entrevista, aquilo que foi colocado no descritivo daquela vaga é o que vai ser cobrada. Principalmente em entrevistas muito rápidas, onde você tem menos de 30 minutos para mostrar o seu potencial e a sua experiência, seja assertivo, vá pelos pontos do descritivo, dizendo se você tem conhecimento ou não e como é esse seu conhecimento naquela área. Agora, tem uma outra questão bem interessante. Normalmente, a pessoa vai para esse emprego temporário. Nós falamos que, muitas vezes, isso pode render um emprego fixo, né? Essa vaga que, teoricamente, seria rápida, às vezes pode gerar um emprego fixo. Qual a importância da pessoa, ela
ela agora, olha, fugindo as palavras, viu, querida? Não é só você não, hein? Acontece também. Mas a importância dela se preparar, se preocupar durante o trabalho que ela vai realizar ali, pensando mesmo no futuro dela ali dentro da empresa, né? Quais as dicas que você dá no seu relacionamento com a equipe e com a liderança, Carol? Proatividade, principalmente nessas vagas temporárias, porque é importante a gente entender um princípio dessas vagas temporárias. Elas são abertas porque normalmente se sabe que vai ter uma alta demanda e que não existe braços o suficiente para dar conta dessa demanda. Então, a proatividade é o que se espera. Proatividade e uma alta demanda aí de energia é o que se espera de um funcionário contratado aí temporariamente. Para ele permanecer, esses níveis de proatividade e energia têm que ser constante. Além disso, busque contatos, conversar com pessoas, saber quem cuida de cada uma dessas áreas. Lembre-se sempre disso, pense, quem eu posso aqui criar mais relacionamento, com quem eu posso aqui mostrar o meu trabalho. É muito importante falar, a gente não está exibindo o nosso trabalho, a gente está mostrando o que a gente faz, dizendo isso aqui é o que eu executei e é o que eu fiz. E isso faz com que você tenha um relacionamento, que você seja visto nessa empresa, nesse lugar que você foi contratado. Faça isso, busque contatos, busque quem é o responsável da área que você está e lembre-se, faça mais, faça além. Isso é um grande diferencial também. Sim, agora, Carol, a gente vê pelos dados, né, da Associação de Trabalho Temporário que existe uma sequência lógica, vamos dizer assim, né? A indústria acaba abrindo vagas primeiro e abrindo mais vagas por conta disso, e o comércio, os serviços, mas o comércio vem por último, mas vem muito forte nesse último momento, né? Agora é a hora do comércio, a gente pode dizer assim, a hora em que as pessoas que estão buscando um emprego temporário têm que ir para o shopping, têm que distribuir currículo. O que as pessoas devem fazer para se encaixar nesse mercado de trabalho agora? Comércio normalmente é simples. Hoje, todo shopping que você conhece tem um site. Entre nesse site. Normalmente tem uma área lá de contratamos ou trabalhe conosco. Busque ali. Lá vai ter essas vagas normalmente que são temporárias para você. Caso contrário, você também pode distribuir currículo. Querido, o que eu sempre aviso. Tente ir sempre pelas plataformas digitais. Cada vez mais o nosso mundo é um mundo digital. Então, tente sempre procurar as vagas que estejam ali já disponíveis no mundo digital, seja no LinkedIn, seja no site desses shoppings e dessas empresas de comércio. O comércio, sim, está voltando, principalmente com a normalidade. Então, é um mercado que vem aquecendo. É uma lógica simplista, mas vale pensar. A gente está há muito tempo sem muita gente comprar, sem muita gente ir ao shopping. Então, as pessoas estão, sim, com essa demanda de fazer compras de Natal, compras de Ano Novo, coisas que não puderam fazer em 2020. Então, é uma boa oportunidade. Pelo menos a expectativa é muito grande. Aliás, a gente já está vendo os shoppings aí novamente decorados, já tem Papai Noel espalhado pelos shoppings aí. Enfim, parece que os shoppings estão querendo efetivamente retomar essas atividades, né? E você falou dos meios digitais, em especial do LinkedIn, quer dizer, tem que ter também, as pessoas que estão querendo entrar no mercado de trabalho, tem que ter também uma visão dessa rede social, uma visão específica para essa rede, né, Carol? Exato, aquele mesmo engajamento que você tem no seu Facebook, que você tem no seu Instagram, tenha no seu LinkedIn. O LinkedIn é a plataforma e é a rede social dos recrutadores, é a rede social das pessoas que estão ali para contratar. Mantenha ele sempre atualizado, mesmo que seja para uma vaga temporária, isso é um diferencial. É você como profissional, você não é temporariamente um profissional. Você só está numa vaga temporária, mas você está ali numa jornada de carreira e uma jornada profissional. Se aprofunde nela, trabalhe para que ela seja cada vez mais atrativa para um recrutador. Muito bom, Carol. Ótimas dicas, principalmente para você, como sempre, né? Principalmente para você que está aí buscando. E ó, outro puxão de orelha aqui para mim, essa questão do LinkedIn, né? Atenção. Eu gostei do que ela falou. A mesma atenção que você dá pro Facebook, não vou nem dar o meu LinkedIn para Carol. LinkedIn. Vai nem lá ver. O Instagram e o Facebook é fácil porque às vezes você posta só uma foto e às vezes nem legenda, você põe umas carinhas, uns desenhos, tá tudo certo, né? No LinkedIn não, gente. Tem que, pensar, é texto.
texto, é recordar, é currículo, é data, né, Carol? É uma atenção especial, mas é para um bem maior, é o futuro, é o trabalho. Carol, deixa pra gente seus contatos, para quem quiser te acompanhar, conversar com você, até pegar umas dicas. Te adicionar no LinkedIn. Te adicionar no LinkedIn? Coisa que a gente não vai fazer. Não quero revelar o meu. Claro. Meu LinkedIn é Carolina, com 2 L's e Y, porque meus pais foram criativos. Casimiro. E também podem me contactar pelo Instagram, porque eu também falo às vezes de questões profissionais, pelo Carol Casi. Carol com 2 L's. Podem me contactar, podem falar sobre, Carol, tenho dúvidas de currículo, tenho dúvidas de como fazer um LinkedIn mais profissional, o que eu escrevo? A gente também tem que aprender a se valorizar na nossa escrita, né? Então, contem com a minha ajuda, eu estou sempre aqui disponível e sou sócia já do Notícias do Bem. Então, sempre que quiserem, podem chamar. Tá certo, Carol. Obrigado pela sua participação com a gente aqui, pela sua disposição em vir nos atender presencialmente. Um bom fim de semana. A gente já fala assim, para o sócio, a gente já fala até a próxima. Até a próxima, né? Exatamente. Você vai voltar com certeza. Obrigado, Carol. Muito obrigada, Carol. É isso. Acabou. Acabou, isso mesmo. Sexta-feira, né? Ai, vou repetir de novo. Sexta-feira, gente. O Notícias do Bem está chegando ao fim. Você já sabe, né? Nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã, com horário alternativo às 6 da tarde. E você pode ver e rever o Notícias do Bem e todos os programas da IPP TV aqui, ó, quando e onde quiser, no canal IPP Play. Muito fácil. Acesse lá youtube.com/IPPplay, faça sua inscrição, ative o sininho, receba as notificações, compartilhe com a família, com os amigos. O IPP Play é o primeiro canal de streaming cristão reformado, gratuito, 24 horas por dia na internet. Se você está com a gente na nossa edição ao vivo, né, das 11h30 da manhã, você fica agora com o Marcos Melo e os seus convidados muito especiais no Conversa da Tarde. Se você está com a gente na nossa edição alternativa das 18 horas, a partir de agora, tem Vivendo o que Cremos com os reverendos Arival Dias Casimiro e o reverendo Hernandes Dias Lopes. A gente volta na segunda-feira, 11h30 da manhã, se Deus quiser, ao vivo para você aqui na IPP TV. Bom fim de semana. Deus abençoe sua vida. Amém. Tchau, tchau.